Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Selby Lemos e eu quero desvendar com você o verdadeiro significado do arrebatamento secreto, ok? Venha comigo, aqui na palavra de Deus diz o seguinte, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Você nota que o texto já está dizendo que nós seremos arrebatados. A palavra arrebatado aqui é a palavra arpazon do grego, e que significa levado de um lugar para o outro. Ou seja, nós estamos na terra e quando Jesus voltar nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, ou seja, levado de um lugar para o outro. Tem um outro texto que também mostra a mesma coisa, que é aqui em Atos, capítulo 8, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor o arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo cheio de júbilo. Filipe estava ali conversando com o eunuco, batizou o eunuco, e quando o eunuco foi batizado, Filipe foi arrebatado, foi arpazon, aqui a palavra aparece, arpazon, Filipe foi arpazon, ou seja, ele foi arrebatado, ele foi levado de um lugar para o outro. Mas como assim levado de um lugar para o outro? Como é que explica isso? O verso 40 mostra, olha o que o verso 40 diz. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Ele foi achado em um outro lugar, ou seja, ele foi arrebatado, mas o arrebatado que a Bíblia está dizendo aqui é levado de um lugar para o outro, não arrebatado secretamente, levado ao céu, coisa parecida, ok? Mas eu vou ler com você um texto que é fundamental, um texto base para a crença do arrebatamento secreto, que está aqui em Mateus capítulo 24, versículo 40, diz assim: Então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Você nota que a palavra arrebatado não aparece aqui, aparece a palavra deixado e aparece também a palavra tomado. Essas duas palavras têm um outro significado, não é a mesma palavra que aparece em 1 Tessalonicenses 4,17 e 1 Tessalonicenses e Atos capítulo 8, versículo 39, não é a mesma palavra, lá a palavra que aparece é arpazon. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 1, que fala que Jesus foi levado para o deserto após o batismo, é a mesma palavra, arpazon, levado de um lugar para o outro. Só que nesse texto de 1 Tessalonicenses e Atos 4:39, aparece a tradução como arrebatados. Lá no texto de Mateus aparece a palavra levado, só que aqui, nesse texto, a palavra que aparece é a palavra arpazon, que significa levado de um lugar para o outro, ok? Mas aqui em Mateus 24, versículo 40, a palavra tomado não é a palavra arpazon que aparece, e sim a palavra paralambanetai. A palavra paralambanetai significa morte ou condenado. E a palavra deixado é a palavra apietai, que significa perdoado ou poupado. A crença do arrebatamento acredita que aqueles que serão tomados serão aqueles que serão arrebatados, serão aqueles que serão salvos. Porém, a Bíblia diz que aqueles que serão tomados serão aqueles que serão condenados ou serão mortos. Porque a palavra tomado, a palavra paralambanetai, significa morte ou condenado. E a palavra deixado significa poupado ou perdoado. Ou seja, aí você já tem uma controvérsia entre o que eles acreditam e o que a Bíblia afirma. Porque a Bíblia afirma que quem será tomado será aqueles que serão mortos ou condenados. E aqueles que serão deixados serão aqueles que serão perdoados ou poupados. E tem um texto que ilustra muito bem isso. E eu vou ler com você esse texto, que está aqui em Mateus capítulo 24 também. E o versículo é o 37. Diz o seguinte: Pois assim como foram nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Você consegue compreender aqui? Eu poderia ler também da seguinte maneira: até que veio o dilúvio e os arrebatou a todos, ou os tomou a todos.
porque a mesma palavra que aparece aqui em Mateus 24:37 é a mesma palavra que aparece em Mateus 24:40, paralambanetai, tomados ou levado, é a mesma palavra, paralambanetai, ou seja, é o mesmo significado, morte ou condenado, e ele se refere àquela questão, aquele momento de Noé, que aqueles que foram levados foram aqueles que foram condenados, aqueles que foram mortos, foram levados pelo dilúvio, foram tomados, foram arrebatados pelo dilúvio. E aqueles que foram deixados, no caso a família de Noé, foi aqueles que foram poupados ou aqueles que foram perdoados. Analisando todo esse texto, todo esse contexto e o significado na palavra original, no grego e no hebraico também, nós conseguimos entender que a teoria do arrebatamento não tem fundamento bíblico, não tem base bíblica, porque ainda que tivesse, estaria incorreta, porque a palavra tomado significa condenado e morto, a palavra deixado significa perdoado e poupado, e eles acreditam que quem será tomado ou arrebatado, seria as pessoas que serão salvas, e aqueles que serão deixados serão os perdidos ou aqueles que vão passar pela tribulação durante 7 anos. Então, biblicamente falando, a teoria do arrebatamento não é bíblica, não é de Deus, não tem fundamento bíblico. Portanto, cabe a você agora decidir se você acredita ou não na teoria do arrebatamento. Eu prefiro acreditar na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.